Olá, meus irmãos, paz eterna para todos. Tudo bem com vocês? É um prazer estarmos aqui mais uma vez com mais um tema do Evangelho que já foi pregado em todo mundo. Meus irmãos, você que não é inscrito, inscreve aí no nosso canal, dá um joinha, divulga essa mensagem, aperte a opção todas e também não esqueça de dar o like, o joinha, tá bom? Meus irmãos, nós estamos com um tema hoje para nós estudarmos um pouco. O Filho do Homem era um sinal para aquela geração. Mas como assim, Simar? O Filho do Homem, quando vier nas nuvens, todo olho vai ver, não é um sinal para a igreja, para o mundo de hoje, para o século 21? Pois é, meus irmãos. Infelizmente, nós fomos enganados com a Bíblia na mão. Porque nós vivemos muito tempo pensando que Jesus ia vir nas nuvens para arrebatar o povo de hoje, ou daqui 3.000 anos, ou daqui 1.000 anos. Mas o Filho do Homem era um sinal para aquela geração, não é para as gerações futuras. É o que nós vamos observar. Lucas 11, versículo 29, que diz assim: como afluíssem as multidões, começou ele a dizer: geração perversa é esta, ela pede um sinal, e nenhum sinal lhe dará, senão de Jonas. Versículo 30. Porquanto assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, também o Filho do Homem será para esta geração. Olha bem o que está escrito nesse versículo. Assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também o Filho do Homem seria um sinal para qual geração? Para a geração do século 21, para a geração da Primeira Guerra Mundial, a geração da Segunda Guerra Mundial. Era um sinal para o fim dos tempos de 2022. O texto é bem claro quando ele diz: assim como Jonas, o profeta Jonas, foi um sinal para aquela geração dos ninivitas, assim também o Filho do Homem era um sinal para aquela geração. E aonde nós estávamos que nunca apercebemos essa palavra e nem esse versículo? E aonde estavam os doutores que não conseguiu entender que Jesus, quando viesse nas nuvens, não era um sinal para gerações futuras, era para aquela geração? Meus irmãos, infelizmente nossos irmãos eles não conseguem entender e ele teima e quer esperar Jesus. Eles têm fé que Jesus vai voltar nas nuvens. Primeiramente que nuvem para os judeus era juízo e justiça, quando dizia que ele iria vir, quando Deus vinha em uma nação. Em segundo lugar, nós não podemos esperar o Filho do Homem, porque o Filho do Homem não é um sinal para nós hoje. O que é um sinal para nós hoje? É que nós já nascemos no reino. Nós precisamos reinar em vida e em perfeita vitória. Para qual geração era o sinal do Filho do Homem? Para aquela geração. Mateus 24, versículo 29, que muitos pregam hoje por qualquer tragédia que acontece. As pessoas pegam Mateus 24, mas não sabem nem o que eles estão lendo. Diz assim, Mateus 24, 29. Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol,
e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então, quando Jesus disse que ia aparecer no céu depois da tribulação daquele dia, qual foi esses dias? Os dias do ano 70. Depois da tribulação do ano 70, que Jerusalém fosse destruída, apareceria no céu o sinal do Filho do Homem. E para quem mesmo era esse sinal? Para os israelitas daquela geração. Então, como alguém hoje vai pregar que o Filho do Homem vai vir nas nuvens como um sinal para uma geração que nós vivemos hoje? É contra a verdade, meus irmãos. O Filho do Homem e toda a tribo da terra se lamentarão. Uma coisa engraçada é porque aqui está claro, meus irmãos, que quem ia ver esse sinal era as 12 tribos de Israel. Que Jesus foi um sinal para as 12 tribos de Israel. O Filho do Homem só veio somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, para quem que o Filho do Homem seria um sinal? Para aquela geração. Tribo. Quem era o país que era conhecido como tribo, as 12 tribos? Era o israelita. Então toda a tribo da terra, terra de Israel, se lamentarão e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então, para quem era a vinda do Filho do Homem? Jesus disse que era para aquela geração. Uma coisa básica que eu aprendi no estudo da lógica. Meus irmãos, o estudo Bíblia precisa ter lógica. A vinda de Jesus não é questão de fé, é uma questão de analisar os textos e é uma questão de lógica. Você vai ver o texto, vai interpretar o texto. Como você vai entender? A própria Bíblia, ela ensina. É juízo, é nuvem. O Antigo Testamento vai te mostrar como Deus vinha sobre uma nação. Então o estudo da lógica seria esse. Quando você começa um argumento falso, geralmente a conclusão vai ser o quê? Vai ser certa? Vai ser errada. Vai ser falsa também. E quantas vezes nós aprendemos um argumento falso e a conclusão dela vai ser o quê? Falsa também. Infelizmente, os nossos irmãos amilenistas ou pós-milenistas, eles acreditam que a tribulação, que a igreja vai passar pela grande tribulação. Isso é a visão deles. Outro acredita que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. E em que nós acreditamos? Nós que defendemos a escatologia consumada. Nós não acreditamos nenhuma dessas duas teses. Nós acreditamos que tudo já se cumpriu. O reino já foi restaurado lá na época do ano 70. E o reino permanece para sempre. E a morte já foi morta. O pecado já foi aniquilado. E hoje precisamos ter a consciência de filhos de Deus, não de pecadores. Se Cristo perdoou o pecado, a Bíblia diz que eles eram escravos e Deus deu liberdade para eles. E agora, como é que as pessoas vão nascer escravo de novo, anulando o sacrifício de Cristo? É texto sem contexto, meus irmãos. Então eles não aceitam, como eu também não aceitava, mas nunca pregaram essas verdades para mim. O dia que eu vi alguém falando sobre isso, despertou na minha mente a curiosidade, eu fui buscar a fundo e hoje, graças ao bom Deus,
eu fui liberto dessa visão. E para encarar uma sociedade hoje é difícil, meus irmãos. Quando você fala que Jesus não vai voltar, que tudo já se cumpriu, as pessoas zombam de você. Mateus 24, meus irmãos, 34. Mateus 24, 34 é o sermão do monte. Quando Jesus olha para o templo, os discípulos ficou abismado com aquela estrutura do templo de Jerusalém e falou: olha que coisa bonita, Jesus, vocês estão vendo isso aí? Não ficará pedra sobre pedra que não sejasse derrubada. Então o texto é grande, você conhece. Então Jesus começa o argumento ali e chega no verso 34, ele diz assim: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Como é que nós vamos esperar o Mateus 24 para um futuro incerto se ele afirmou que não passaria aquela geração? Que o sinal do Filho do Homem era para aquela geração. Meus irmãos, abre o olho, sai desse engano. Como você vai esperar Jesus se ele já mora em nós? Não tem lógica. Paulo disse que eles foram salvos em esperança. Mas quando Cristo viesse, ele seria salvo. Salvo de quê? Salvo da lei, salvo de toda daquela preceito que havia sobre o povo judeu, sobre o primeiro Adão. E Cristo era o segundo Adão que aniquilaria a morte, tiraria o pecado do mundo e introduzia o povo numa terra melhor, num novo céu e na nova terra. Não um novo céu para os olhos ver, mas o governo de Deus que desceu sobre a terra. Então, qual era a geração do fim, meus irmãos? Se você espera o fim hoje, tira o seu cavalinho da chuva, que o fim é só da sua vida e da minha. Vem geração e vai geração e a terra permanece para sempre. Quantas pessoas estão enganadas hoje? Mateus 23, 34, que diz assim: portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios, escribas, e uns deles matareis, e crucificareis, e a outros os perseguireis de cidade em cidade. Jesus, ele sempre mandou, Deus sempre mandou profeta, sempre mandou discípulo, sempre mandou servo para colher a lavoura, mas as pessoas matavam o servo e quando veio Jesus ainda matou o filho do dono. E o verso 34, para quê? Para que sobre vós é quem? É no Brasil? Para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Então, tudo isso que Jesus estava falando, se quando Jesus aparece ali pregando e aqueles filhos do profeta crescem nele, ele seria isento do juízo. Mas Jesus disse que ia cobrar deles, daquela geração, porque aquela era a geração que viu a glória de Deus através de Jesus. Assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, que ele veio trazer um juízo para aquela geração, Jesus também veio trazer um juízo para aquela geração, para aqueles que não crescem nele. João Batista diz: o machado já está posto à raiz. Que machado é esse que nunca corta essa árvore? E a árvore que não dá fruto, ela seria cortada. Então, quem não cresce em Cristo ali dentro do primeiro século até o ano 70, meus irmãos, seria cortado e lançado fora, queimado dentro de Jerusalém. E quem ouvisse a voz dele escaparia para os montes, fugiria de Jerusalém. Lucas 21. E o verso 36 que vai dizer assim: em verdade vos digo
que todas essas coisas hão de vir sobre a geração do século 21. Mas será que está escrito isso mesmo nesse texto? 2000 anos de história, a igreja sendo enganada? Vamos repetir de novo o verso 36. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Se Jesus era um sinal para os israelitas, o Filho do Homem, então para quem ele iria cobrar? Aquela geração. Então quem foi a geração que viu a glória de Deus? Aquela geração. E quem foi a geração que não deu crédito à palavra de Deus? Que o Filho de Deus se manifestou. O Filho do Homem foi um sinal para aquela geração. O Filho do Homem, meus irmãos, não foi um sinal para a nossa geração e nem vai ser para outras gerações. Apenas nós ouvimos essa história bíblica, verdade, mas se cumpriu neles. E aonde nós estamos então, Simã? Meus irmãos, quando Cristo veio, ele veio resgatar o que se havia perdido. O primeiro Adão, ele construiu o império da morte. O segundo Adão, 1 Coríntios capítulo 15, ele é o segundo Adão que veio para dar vida e vida eterna. Se não existe morte, que a Bíblia diz que Paulo aos Romanos diz que a morte reinou de Adão até Moisés, até a lei. Então quem matava? Era a lei. Achamos uma mulher no ato de adultério. E pela lei ela tem que morrer. Então se a morte reinou de Adão até Moisés, a morte ela não reina hoje mais. Por quê? A palavra diz que a morte reinou. O reino acabou em Cristo. E ali a morte foi morta. E ele implantou o seu reino para sempre. Então viva esse reino, meu irmão. Você não precisa aceitar Jesus, você tem que crer que você já é dele e passar a viver no mundo espiritual, aplicando a justiça na sua vida. Não vivendo nas obras da carne, mas vivendo com sabedoria nesse reino, para que você possa desfrutar tudo aquilo que foi conquistado no Calvário. Melhor noite para você, meus irmãos. E até uma outra oportunidade. Escreve lá, dá um joinha, divulga essa mensagem. Estamos juntos aí. Valeu!